Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa videoaula está inserida na disciplina de Desenho Técnico para Engenharia. Nela nós vamos trabalhar a segunda parte da aula 1 de revisão. Quais assuntos serão trabalhados nessa videoaula? Nós vamos trabalhar nessa videoaula com o assunto escalas em desenho técnico. Cada objeto ele tem o seu tamanho real. O tamanho real é a grandeza que as coisas têm na realidade. Existem coisas que podem ser representadas no papel em tamanho real. Aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, um parafuso, uma chave. Mas existem objetos que não podem ser representados em seu tamanho real. Alguns são muito grandes para caber numa folha de papel. Por exemplo, aqui nós temos um automóvel e um edifício. Se eu quiser representar um projeto de um desses elementos no meu papel, eu vou ter que reduzir o tamanho real dele, porque na realidade ele não cabe no meu papel. Outros objetos são muito pequenos, que se reproduzíssemos eles em tamanho real, seria impossível analisar os seus detalhes. Nesse caso aqui, seria necessário uma ampliação do tamanho real desses objetos para que se possa analisar os seus detalhes. É aí que entra a escala. Então, quando você se pergunta quantas vezes eu devo reduzir as medidas do desenho técnico, por exemplo, de uma edificação para caber num determinado tipo de papel, nesse caso, você está trabalhando com escalas. Para evitar distorções e para manter a proporcionalidade entre o desenho e o tamanho real do objeto, entre todas as partes do desenho e o tamanho real do objeto, então foi normalizado que as reduções ou as ampliações devem ser feitas respeitando uma razão constante entre as dimensões do desenho e as dimensões reais do objeto. E essa é a definição de escala. A escala é a razão entre as dimensões do desenho, esse primeiro número aqui, o numerador, e as dimensões reais do objeto. A essa razão a gente chama de escala. Então, por exemplo, aqui eu tenho a escala de 1 para 50. Esse 1 se refere ao tamanho no desenho. E esse 50 se refere ao tamanho do objeto representado. O que essa escala me diz? Que o objeto ele é 50 vezes maior na realidade do que o desenho o representa. Ou seja, eu tive que reduzir ele 50 vezes para ele caber no meu papel. Uma unidade do meu desenho no papel corresponde a 50 vezes essa unidade na vida real. Portanto, um dos fatores que determinam a escolha da escala de um desenho é a necessidade do detalhe da informação. Outro fator que influencia é o tamanho do projeto. Então, geralmente, a escolha da escala ela vai influenciar também no tamanho do papel que você vai utilizar para representar um determinado objeto. Uma escala considerada grande não é aquela que possui o denominador grande. Por exemplo, a escala de 1 para 50, a representação da realidade foi reduzida 50 vezes. Enquanto se eu pegar uma escala de 1 para 250, a representação da realidade foi reduzida 250 vezes. Portanto, a escala de 1 para 50 é maior do que a escala de 1 para 250. Quanto maior for essa escala, ou seja, quanto menos vezes eu reduzir o meu objeto, maior será o número de detalhes que eu vou conseguir representar, porque maior o desenho vai ficar no meu papel. Nós temos 3 tipos de escalas. Nós temos a escala natural, que é a escala de 1 para 1. Quer dizer que a distância gráfica ela é igual à distância real. Nós temos a escala de redução, que é a escala na qual a distância gráfica
é menor do que a distância real. Nesse tipo de escala, nós temos aqui que o numerador ele sempre vai ser 1 para alguma coisa. E esse denominador vai representar quantas vezes você vai reduzir o seu objeto. As escalas de ampliação, geralmente utilizadas na mecânica, né, quando você tem pecinhas muito pequenas que devem ser ampliadas para serem representadas no papel. Nesse caso, a distância gráfica ela vai ser maior do que a distância real. E aí a representação vai ser assim, ó, 2:1, 5:1, 10:1. Ou seja, por exemplo, na escala de 2:1, as dimensões do meu desenho, as dimensões do meu objeto, elas foram ampliadas, aumentadas 2 vezes na representação do meu papel. Numericamente, nós podemos representar a escala por essa formulazinha. Que a escala é igual à relação entre a distância no desenho e a distância real. A gente pode usar essa equaçãozinha para resolver alguns problemas. Por exemplo, se fôssemos representar a distância de 10 metros na escala de 1:50, qual seria essa distância no papel? Aplicando a minha fórmula, né? A escala é de 1:50, a distância no papel é o que eu quero encontrar e a distância real é de 10 metros. Isolando aqui o meu D, eu tenho 10 metros sobre 50, 0,20 metros, que corresponde a 20 centímetros. E aí, para fechar, vou falar um pouco sobre o escalímetro, que é um instrumento de desenho que vocês compraram e ele está muito associado a esse assunto de escala. O escalímetro ele é muito útil. Você vai utilizar ele para desenhar os objetos em escala sem que seja necessário fazer essas continhas que a gente está fazendo. Tá? Então, por exemplo, esse escalímetro que vocês compraram, que é o tipo 1, ele tem 6 escalas. Ele tem a escala de 1:20, de 1:25, de 1:50, de 1:75, de 1:100 e de 1:125. Se você for desenhar no papel um desenho em qualquer uma dessas escalas, você não precisa fazer essas continhas de transformação. É só você pegar a graduação na escala que você quer desenhar e desenhar utilizando os valores reais do objeto, porque a graduação de cada escala já faz as reduções. Ou, por exemplo, você tem um projeto em determinada escala, você quer ir lá, faltou cotar uma certa dimensão, você quer saber qual é essa dimensão, você vai lá com o escalímetro na escala indicada e faz a aferição da medida, você não precisa fazer as continhas de transformação. O escalímetro ele tem uma unidade, certo? Ele é dado em metros. Então, cada unidade no escalímetro corresponde a 1 metro. E aqui eu vou só mostrar para vocês algumas continhas. Ó. Vamos começar pela escala da menor para maior. A escala de 1:125. Se eu pegar essa dimensão aqui, ó, essa distância, traçar no papel, eu vou estar representando 2,5 metros de comprimento de um objeto real. Mas qual seria a dimensão dessa linha no meu papel? Então, se eu calculando aqui, ó, 1:125, qual é a dimensão no meu papel, sendo que a real é 2,5 metros? Então, pegando 2,5 dividido por 125, eu tenho aí 0,02 metros, que é 2 centímetros. Eu peguei e coloquei aqui do lado uma régua comum. Qual a diferença do escalímetro para a régua? A régua, ela faz medidas na escala de 1:1. Certo? Ó, tanto que tá aqui, ó. A medida da régua é em centímetros. Então, tá aqui. Daqui pra cá é 1 centímetro. Vamos olhar aqui a escala de 1:100. A escala de 1:100, se eu substituir aqui, ó. Qual seria a distância no meu papel que iria representar 1 metro na realidade?
Pegando 1 dividido por 100, dá 0,01 metros, que é 1 centímetro. Então, ó, coloquei uma reguinha aqui do lado, ó. Veja que 1 metro na escala de 1 para 100 é 1 centímetro no papel, tá? É a mesma dimensão. 1 centímetro no papel equivale a 1 metro na escala de 1 para 100. Por isso que muitas vezes a gente utiliza o escalímetro na escala de 1 para 100 para fazer desenhos na escala de 1 para 1 também. Se esses desenhos forem feitos em centímetros. Porque como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, a graduação dessa escala é igual à graduação de uma régua normal. Então, quando eu peço para vocês, por exemplo, façam um círculo de 3 centímetros no papel, de diâmetro. Ou, por exemplo, faça uma linha de 2 centímetros no papel. Se você pegar o escalímetro aqui na escala de 1 para 100, essa distância aqui, ó, será 2 centímetros. 2 centímetros. Então, aqui você está usando a escala de 1 para 1. Só que você está usando essa graduação para representar ele. Já que 1 metro, na escala de 1 para 100, é 1 centímetro no papel. Nessa videoaula, nós estudamos sobre escalas e sobre o escalímetro. Essa é a última videoaula da aula 1. Para complementar essa videoaula, um arquivo de texto foi disponibilizado com a resolução de alguns exercícios e algumas indicações de vídeos complementares do YouTube, para quem quiser assistir. Até a próxima aula!